E aí pessoal, beleza? Meu nome é Rodrigo, eu tinha me apresentado um pouco do meu canal e agora eu tô retornando e vou tentar cumprir o cronograma de pelo menos um vídeo por mês, tá? Não tô dizendo que vai ser só um vídeo, pode ser mais do que um por mês, mas pelo menos um por mês eu vou tentar garantir pra vocês, tá? Agora vamos para o assunto de hoje. Hoje eu quero falar sobre Ruby, Ruby on Rails e MySQL, tá? Então, o que que acontece? Para quem não sabe, Ruby é uma linguagem de programação que está sendo bem utilizada agora, principalmente com a framework Ruby on Rails, tá? Ou Ruby, não sei como se pronuncia corretamente, tá? Ruby on Rails. É... O mercado está procurando, tem muita vaga aí para quem programa com Ruby on Rails, e não é coisa, não é salário ruim. Aqui no Brasil eles estão procurando com salário bom, tá? Mas vamos direto ao ponto. Eu comecei a desenvolver Ruby já tem um tempinho, mas o que acontece? Depois que eu passei para começar a utilizar o Windows na minha empresa, a gente está utilizando o Windows 64 bits em todos os computadores. Eu tive problemas para usar Ruby on Rails e acho que isso foi tem umas 2 semanas mais ou menos que a gente parou de utilizar. A gente utilizava mais Linux e agora a gente começou a usar o Windows. Então, quando eu estava utilizando o Linux, eu não tive esses problemas. Agora no Windows eu tive esses problemas, tá? Então eu quero fazer esse vídeo para todo mundo que está começando agora programar com Ruby on Rails, não ter os mesmos problemas que eu tive. Então para facilitar um pouquinho, porque dá muito erro mesmo de cara utilizar o Ruby on Rails com MySQL no Windows 64 bits. Então eu vou dar algumas dicas e é claro, vou fazer um Hello World. Eu não vou fazer um Hello World tão simplesinho, eu vou fazer algumas coisinhas a mais, tá? Então vamos botar a mão na massa. Primeiramente, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de baixar o Ruby, a gente vai precisar de baixar o Ruby on Rails, a gente vai precisar de baixar. Eu gosto muito, eu não vou citar agora o que é, mas depois a gente, no próximo vídeo a gente fala do GitHub, tá? A gente vai precisar do Dev Kit do Ruby. Vamos precisar do Bundle, que é um pacote que tem várias gem no para Ruby. Depois eu explico o que é gem também, tá? E existe já um pacote que faz a instalação de tudo isso no Windows, tá? Eu localizei ele, tá aqui. Ele chama Rails Installer. Eu vou colocar o link no blog, então não se preocupem, é só acessar lá no blog, vocês vão ter o link, tá? Então, mas tem aqui, ó, railsinstaller.org, tá? Então aqui a gente tem, se descer aqui um pouquinho, a gente vai ter que download para o Windows. A gente pode baixar essa versão aqui mais atualizada, o Ruby 1.9, tá? Então vamos colocar ela aqui para baixar, vai demorar um pouquinho, é só aguardar. Pronto, pessoal, já terminou de baixar aqui o arquivo, tá? Eu esqueci de mencionar, mas no pacote ele já vai um banco de dados, o SQLite. Esse aqui, como vocês podem ver. Eu não citei, não vou citar ele no vídeo porque não apresenta nenhum problema no Windows 64 bits. Eu vou citar somente o MySQL, que é um banco de dados que eu pessoalmente utilizo mais, e ele está apresentando problemas com o Windows 64 bits, tá? Inclusive aqui eu estou utilizando o Windows 8, então quem já tiver com o Windows 8 pode seguir esse tutorial que vai dar tudo certo. Agora vamos para o site do MySQL e vamos baixar a versão do server 5.5, tá? Não é a 5.6, 5.5. A 5.6 não sei porque ela não é compatível com até o momento com o Ruby 1.93, que é a versão mais estável. Já tem algumas versões mais atuais do Ruby, mas a mais estável é essa 1.93, tá? Com Rails 3.2. Então, agora a gente vai estar baixando, tá? O MySQL. Aqui você vai optar de acordo com o seu sistema operacional, 32 bits ou 64 bits. Como o tutorial é para 64 bits, então a gente vai baixar essa versão aqui, 64 bits, tá? Só clicar aqui em download e clicar aqui embaixo, porque ele vai pedir para você registrar. Se você quiser, se você não tem registro ou se você quiser se registrar, pode estar registrando. Se você não quiser se registrar, basta clicar aqui embaixo. Pronto, pessoal, já terminou de baixar o download do MySQL. Agora a gente vai começar a instalação. Eu já separei alguns arquivos aqui na pasta. Os arquivos que a gente vai ter
vai ser esse Rails Installer 2.2.1, tá? Então a gente vai começar instalando ele. Next, aceitar, next, next, ou se você preferir colocar em um outro HD aqui que você vai estar mudando, tá? Install, ou se você preferir colocar em outro HD, é aqui que você vai mudar. Original na loja da Samsung no shopping. Pronto, pessoal, após ter terminado de instalar o MySQL e o Rails Installer, a gente vai, provavelmente já deve estar nessa telinha aqui que eu estou, é o prompt de comando do Ruby on Rails, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar nosso projeto. Primeiramente, a gente vai digitar Rails, New, e o nome do projeto. Vamos colocar aqui Hello. Hello World. Isso. -d igual MySQL. Por que esse -d igual MySQL? Porque, por padrão, o Rails ele utiliza o banco SQLite. Como a gente quer utilizar o MySQL, que é o que acontece problema com o Windows 64 bits, então a gente vai precisar desse comando para especificar para ele, para falar assim, ó, a gente quer utilizar MySQL. Então é com esse comando que a gente fala para o Rails que a gente quer utilizar o banco MySQL. Prontinho. Ele já está criando nosso projeto, demora um pouquinho, tá essa parte aqui. Prontinho. Vocês podem ver aqui que ele deu um erro no MySQL, mas é tranquilo, esse erro vai acontecer mesmo. Agora que a gente vai resolver ele. Então a gente vai no disco C, vocês vão ver que agora existe uma pasta chamada sites lá, que o Rails Installer gera automaticamente essa pasta, e dentro da pasta site vai ter o Hello World que a gente acabou de criar. Tá? Então vamos entrar dentro da pasta Hello World, vai ter um arquivo chamado genfile, a gente vai abrir ele com o seu editor de texto favorito, no meu caso aqui o Notepad++. Na oitava linha a gente vai mudar onde está genMySQL para onde está genMySQL2 para genMySQL, perdão. A gente vai mudar de genMySQL2 para genMySQL e salvar. E dentro da pasta config, a gente vai abrir o arquivo database.yml e vamos alterar aqui na linha 4 geninstallMySQL2 para geninstallMySQL e na linha 7 genMySQL para genMySQL2 para genMySQL.
Ou seja, todos os que tiver MySQL2, a gente vai mudar para MySQL. Então, todos os adaptadores estão MySQL2. Vamos mudar tudo para MySQL. Na linha 12, na linha 25 e na linha 35. Tá? Outra mudança que a gente tem que fazer é porque aqui o host está escrito localhost. O Rails não consegue localizar o MySQL com esse endereço. A gente vai mudar de localhost para 127.0.0.1. Tá? E vamos copiar esse endereço e colar aqui nos outros bancos de dados. E salvar. Prontinho. Se você fez esse passo, agora a gente só precisa do conector do banco de dados. Tá? Como que a gente vai pegar esse conector? A gente vai entrar no site do MySQL e a gente vai procurar o conector da linguagem C na versão 6.0.2. Não pode ser outra versão, tem que ser da versão 6.0.2. Tá? A gente vai pegar esse aqui, ó, zipado, ele não é um MSI, ele é uma versão zip, 32 bits. Ah, mas o meu sistema operacional é 64 bits. Tem que ser a versão 32 bits, porque o Ruby on Rails ele trabalha com 32 bits. Ah, mas meu banco de dados é 64 bits. Não tem problema. 32 bits, eu já baixei ele aqui, então eu não vou baixar novamente. Você vai abrir, vai ter um arquivo igual esse. A gente vai acessar a primeira pasta. A segunda pasta é a lib. E depois vamos acessar aqui o arquivo lib.mysql.dll. Onde que a gente vai jogar esse arquivo? No disco C, na pasta Rails Installer, dentro da pasta Ruby 1.9.3, dentro da pasta bin. Tá? É só arrastar esse arquivo para lá. Prontinho. Agora você já tem um conector do seu banco de dados. Feito isso, a gente já pode acessar nosso projeto. Então, voltando para a tela do Rails, a gente vai digitar o comando cd hello world. Por quê? Porque a gente já está dentro aqui, como vocês podem ver, da pasta C, do disco C, dentro da pasta sites. Então, se a gente usar hello world, cd hello world, a gente vai entrar dentro do nosso projeto. Aqui, a gente vai rodar dois comandos. O gen install mysql, para estar instalando o MySQL, a dependência MySQL, né? Pronto, ele já instalou. Tá? E em seguida, a gente usa o comando bundle install. Por quê? Ele vai instalar qualquer dependência que estiver faltando no seu projeto. No meu caso aqui não estava faltando nenhuma. Todas que era necessária já está no projeto. Após isso, a gente vai utilizar o comando rake, R-A-K-E, db, create. Com isso, ele deve criar um banco de dados novo para o nosso projeto. Tá? Se vocês quiserem verificar se criou o banco de dados, eu vou verificar aqui com o Workbench para ficar mais fácil para vocês verem. Tá? Pode abrir aqui. Pronto, a gente já tem ó, Hello World Develop e Hello World Test. Ele gera dois servidores para mim, dois bancos de dados. Isso aqui é somente para ficar mais fácil. Vocês não precisam instalar o Workbench no computador, tá? É somente para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Em seguida, a gente vai usar o comando Rails generate, ou melhor, vamos abreviar esse comando, porque alguns comandos do Rails, se você abreviar, eles funcionam da mesma forma. Generate a gente pode abreviar como G. Ele aceita da mesma maneira. SCAFFOLD. Esse é o comando para a gente fazer o cadastro, tá? Scaffold. Em seguida, a gente vai digitar o nome do cadastro que a gente quer criar. Aqui no caso pode ser pessoa. E em seguida, não, melhor, vamos colocar cliente. Cliente. Em seguida, a gente vai colocar nome, dois pontos, string, e em seguida, idade, dois pontos, integer. Tá? Se vocês quiserem acrescentar mais atributos, é só continuar a mesma linha aqui de raciocínio. E Enter.
Pronto, vocês podem ver aqui que ele já criou todos os arquivos automaticamente e deu um pequeno erro aqui em cima. Mas é tranquilo, não precisa se preocupar com esse erro, é normal. E agora a gente vai usar outro comando, o rake, aquele mesmo que a gente usou ali em cima, R-A-K-E, db migrate, tá? Pronto, aqui ele acabou de criar as tabelas. A tabela, no caso, cliente dentro do nosso banco. Vou abrir aqui no Workbench para vocês verem melhor. Dentro do nosso banco, a gente tem aqui tabela clientes. Olha lá, ID, nome, idade, a data que foi criada e a data que foi editado. Ele já cria algumas colunas automáticas. No caso, a coluna ID, ele cria automático, a coluna create e a update ele também cria automático, tá? Que é muito interessante também, você não precisa de ficar se preocupando com esses detalhes. Após isso, se você está usando Windows 7 64 bits, se você rodar o comando agora Rails Server, você vai estar subindo o seu servidor da sua aplicação, tá? E você vai conseguir acessar normalmente seu projeto. Localhost 2.3000. Se você está utilizando o Windows 8 e o Windows 7, essa tela você consegue ver. Porém, se você digitar aqui barra clientes, quem tem o Windows 7 vai conseguir ver a tela de cadastro funcionando corretamente. Quem está utilizando o Windows 8 apresentou esse erro que aconteceu aqui na minha tela. Tá? Se aconteceu esse erro, o que a gente precisa? A gente está precisando, o Rails não está conseguindo localizar o JavaScript. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai parar o nosso servidor de aplicação, vai dar um Ctrl+C aqui dentro do comando do Rails, vai confirmar que quer parar e vai fechar ele. A gente vai baixar esse Node.js, nodejs.org/download, a versão Windows mesmo. Vamos instalar ela. Não, é um arquivo pequeno, então vou instalar aqui agora mesmo, baixar e já instalar agora. Não tem segredo, é só clicando em próximo e aceitar em próximo. Prontinho, ele terminou de instalar o Node.js. E agora o que a gente vai fazer? Vai novamente abrir o prompt de comando do Ruby on Rails. Tá? Esse procedimento aqui é somente para quem usa o Windows 8, tá? Esse do Node.js. Para quem usa o Windows 7, vocês já devem ter visto a tela de cadastro de clientes. Então a gente vai acessar novamente a pasta do projeto, cd hello world. E agora a gente vai rodar o comando Rails Server. Se a gente atualizar aqui aquela mesma tela que estava com erro, vocês podem ver que agora ela abriu corretamente. Lista de clientes, nome, idade e new cliente. Então a gente vai clicar agora. Quem tem o Windows 7, 64 bits, já estava vendo essa tela antes. E quem tem o Windows 8, 64 bits, está vendo essa tela agora. Então a gente vai clicar aqui em new cliente. Vamos digitar o nome do nosso cliente. No caso, vou digitar o meu nome aqui mesmo. E vamos colocar a idade do cliente.
criar cliente. Pronto, ele fala que seu cliente foi criado com sucesso, o nome é o Rodrigo Nogueira, idade 23, tá? Pronto, ele já está aqui, seu cadastro, funcionando belezinha. Se vocês conseguiram fazer isso, se vocês seguiram o vídeo direitinho e gostaram, por favor, clique em inscrever no canal embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, eu vou tentar responder o mais rápido possível. Não garanto que eu vou responder na mesma hora, mas o mais rápido possível eu vou tentar estar respondendo. Como eu disse no começo do vídeo, eu vou tentar trazer mais vídeos para o meu canal. Ele estava um pouco parado, eu vou tentar trazer mais vídeos agora. E o Ruby on Rails, igual eu falei no começo do vídeo, é uma linguagem muito boa pela agilidade que você consegue desenvolver as coisas. A gente conseguiu criar um cadastro, se não tivesse as configurações, todas essas configurações que eu tive que passar, muito rápido. O cadastro em si foi muito rápido. O que demorou foi todos esses pequenos detalhes, essas configurações que às vezes atrapalham um pouquinho. Principalmente quem está começando. Tem muita gente que começa, encontra essas dificuldades e param o aprendizado porque não conseguem resolver esses problemas. Então, eu já mandei um vídeo aqui para vocês resolverem esses pequenos probleminhas. Por favor, se gostaram, clique em inscrever embaixo. Se possível, compartilhe no Facebook, divulga um pouco esse vídeo que ajuda demais, galera. E obrigado e até o próximo vídeo.